Que prazer! Estamos chegando aqui com o nosso podcast do Roquete, nossa primeira edição, programa número 1, e convidando você para que possa acompanhar nas redes sociais o podcast do Roquete. Vamos falar um pouco mais da trajetória do Marcos Roquete, lá do primeiro emprego até hoje, um dos grandes empresários bem sucedido com a Roquete Materiais Elétricos. Hoje nós temos o prazer de poder receber o Marcos Roquete e também o Luiz César Alencastro Veiga, de uma família tradicional, uma das grandes empresas do estado de Goiás. Ele já está aqui ao meu lado, como também o Marcos, lá do princípio, e até penso que nessa época ele ainda não imaginava que teria um dia o seu próprio podcast, a sua própria empresa. Vamos falar um pouco aí desse início da vida do Marcos Roquete. Bom dia, tudo bem, Marcos? Bom dia a todos. Bom dia a todos aí das redes sociais, os meus seguidores, os meus amigos, parceiros, irmãos. Estamos aqui, mais um episódio do nosso primeiro podcast do Roquete, já oficialmente, com Luiz César Alencastro Veiga. Obrigado, Luiz, por você ter vindo aqui, comparecer. Te fiz o convite e fico muito prazeroso em você ter dado esse apoio para nós aqui. Nós vamos contar a nossa história, né? A da cantina, que você me deu a oportunidade. Com 11 anos de idade, eu saí de casa para trabalhar e o Luiz foi e me deu essa oportunidade de eu trabalhar com ele lá na cantina, por um certo período. E fiquei lá, Luizão. Trabalhei com você um ano e pouquinho, né? Era muito criança, brincava demais. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com seu pai, né? Eu queria muito que seu pai estivesse aqui conosco para vir ajudar a contar essa história, né? E nós vamos falar a nossa trajetória aqui do nosso podcast do Roquete. No início do meu trabalho, o primeiro patrão é o Luiz César e eu vou trazer outros patrões meus aqui para contar um pouco, deslanchar um pouco a minha carreira profissional de vendedor de picolé, hoje é empresário no setor elétrico. Que bom, tá aí o Marcos Roquete, aqui do podcast do Roquete. Quero o seu like aí para que o canal possa ser mais visto, para que você na rede social aí possa acompanhar. Então, like, você que ainda não está inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Nós estamos no YouTube e também no Instagram. Aciona ali o sininho para você receber as notificações todas as vezes que o podcast estiver ao vivo. Então se inscreva aí no Instagram, no nosso canal no YouTube, para você acompanhar as palestras, os convidados do podcast do Roquete. E aqui ao meu lado, o empresário Luiz César. Ele foi o primeiro patrão do Marcos Roquete. Ele comandava a cantina São José no Colégio Externato São José, no setor oeste, em Goiânia, um dos mais, se não o mais tradicional. E de lá para cá os anos passaram e ele está aqui conosco. Seja bem-vindo, Luiz César. Faz parte de uma das famílias mais tradicionais do estado. Quem nunca ouviu falar da Alencastro Veiga? E o Luiz César fala conosco aqui. Seja bem-vindo, um prazer em tê-lo conosco aqui no podcast do Roquete, daquele menino gostoso, nos embalos da época do Michael Jackson, né, Luiz? Isso. Seja bem-vindo. Obrigado. Que bom, então, tá aí o Luiz. Como é que foi assim, Luiz, quando é que você conheceu o Marcos ainda criança lá? Isso foi o que, nos anos 70? 80, anos 80, em meados dos anos 80. 87. O Marcos, eu frequentava uma igreja que os parentes dele moravam na igreja, né? Então eu chamei um dos primos dele, o Rony, para trabalhar comigo na lanchonete. E aí, um belo dia, ele me pediu para me arrumar uma vaga para ele. Eu falei, tudo bem, Marco, eu vou arrumar um jeito de trabalhar comigo. Levei o Marco para trabalhar comigo. E lá tinha um vizinho que também trabalhava, 3 meninos, 4 meninas, coisa assim. E eu fui dar uma oportunidade para ele. O que acontece? O Marcos era muito moleque, brincalhão demais, e ficava bem que riliando com o outro, né? Eu falei, Marcos, eu não quero saber de molecagem aqui, eu quero um negócio sério. Quer trabalhar na boa, sem rilia com o outro, sem brincadeira, sem molecagem.
E chamei a atenção uma vez, 2 vezes, na terceira vez, você não parar com essas molecadas suas, eu vou ser obrigado a te mandar embora. Eu não quero mais saber dessa bagunça aqui, eu quero negócio sério. E nesse meio tempo, vai aqui, uns dias logo começou de novo. Cheguei um dia e fez aí, eu falei, não, Marcos, não dá não, você não conserta, você não quer consertar, você não quer criar juízo, você quer ficar com a molecagem, eu não quero assim, não, então eu vou dispensar você. Eu acertei com ele, nesse meio tempo, meu pai achou, se você mandar ele embora, eu peguei a trabalhar comigo para vir a picolé para mim. Isso, Luiz, já tinha quanto tempo que o Marcos estava aqui? Tinha uns 6 meses, mais ou menos, 6 meses por aí. Eu vinha pelejando porque ele consertava, dei oportunidade para ele consertar, mas não consertava, né? Então, eu falei, pai, você vai pegar o menino de menor, você vai pôr vender picolé na rua, com carrinho na rua, é perigoso, não convence a fazer isso. E o pai, não vou pôr ele na rua, vou pôr ele para trabalhar no picolé aqui dentro do pátio da escola. Vou pôr ele no pátio, aqui no carrinho no pátio, daqui não vendo ele trabalhar, vou pôr ele na rua. E foi dito e feito, meu pai contratou ele para pôr de carrinho de picolé no pátio da escola e o Marco estava vendendo picolé lá, carrinho. Pelo dia eu tô olhando aquelas baldas de menino lá e o Marco tá sendo o Michael Jackson. Falei, pai, lá o picolézinho que só arrumou lá. Moleque de tudo, pai, não tem juízo. E lá o serviço vai ficar brincando com os meninos lá, vou torrar o picolé no carrinho, ele tá nem aí, tá brincando. Eu falei, não, mas ele é bom, ele é honesto, trabalha certinho, paga acerta direitinho, não falta dinheiro no caixa dele. E deixa ele comigo, eu converso com ele. E nesse meio tempo ele ficou um bom tempo lá, não lembro, mas... Eu trabalhei lá, Luizão, com você de 87... até no início de 87, até no meados do final do ano. Aí seu pai me deu a oportunidade, fui trabalhar com seu pai lá, vendendo picolé, e saí de lá, do lado do externato, em 94, de 87 a 94. Foi, nas minhas contas, deu 6 anos e 8 meses. Eu lembro, mas na época que você foi um bom tempo que você ficou, realmente. Aí eu lembro um dia que você chegou em mim e falou, Luiz, não, você é eletricista, eu falei, sou, Marcos. Você falou assim, compensa. Eu lembro até hoje, falei para você, Marcos, se você gostar, compensa. Se você gostar da profissão de eletricista, vai dar futuro. Estou pensando seriamente em fazer o curso de eletricista. Falei, então vai, faz, que é bom, não é ruim não. E nesse meio tempo, ele saiu de lá, foi trabalhar no imobiliário do tal de Joviano, parece, se não me engano. E nessa imobiliária ele fazia os pequenos reparos na parte elétrica, né? E depois eu me convidaram para trabalhar numa empresa, não lembro mais, se não me engano, Eletroenge, eu não quis. Foi lá na... eu lembro que depois que eu fiz o curso lá no Senai, isso. Foi em 96 para 97. Aí ligaram para você, até Moeste ligou para você. Isso. E tinha 2 vagas, né? 2 vagas lá no Termoeste. Termoeste Engenharia, mexia com ar-condicionado. Aí eu lembro, Luiz, foi até engraçado. Eu sou aquele cara assim, eu uso muita metáfora, né? Quando eu fui lá para fazer a inscrição lá, para fazer os testes, eu fui aprovado e tinha 2 vagas lá na Termoeste. Eu lembro que a menina perguntou para mim assim, ó, a gente tem uma vaga nas Centrais Elétricas de Goiás e temos lá no Jaime Câmara. Aí eu pensei, falei, rapaz, o que eu vou fazer no Jaime Câmara, né? Eu não sou repórter, eu não sou apresentador, e hoje eu estou apresentando, né? Aqui, ó, um podcast, né? Eu falei, rapaz, acho que eu vou para a CELG. E lá nas Centrais Elétricas do Estado de Goiás e me tornei um grande profissional, conheço o sistema elétrico, desde distribuição até na parte de alimentação, comercial, residencial, industrial, e aprendi, peguei gosto do negócio. Que bom! Olha, participe, deixe o seu like, se inscreva aí nos nossos canais para você estar acompanhando o podcast do Roquete, nossa primeira edição. De um lado, o senhor Luiz César foi quem deu o primeiro emprego e na vida nossa alguém tem que acreditar. Aí ele, como o Marcão queria só pensar em Michael Jackson, o senhor Luiz falou, cara, aqui não é palco de música, Marcão. Marcão, você gostava tanto assim do Michael Jackson? Nessa época você tinha cabelo, Marcão, ou não? Não, tinha cabelo. Aí o que acontece? Na época, os pessoal de Goiânia aí, que é mais jovem, eu era metido a dançador de break, eu gostava de dançar break. Aí eu lembro que a diretora do colégio me deu uma oportunidade, eu e meu irmão, levei meu irmão, a Luiz colocou o apelido do meu irmão de Buiú. Aí o meu irmão que trabalhava lá na cantina também, Luiz Mauro, Buiú, e nós fazíamos apresentação lá no externato, dançando break, dançando as músicas do Michael Jackson, na década de 90 lá. Tinha muita gatinha, né? Nossa, gatinha tinha demais na conta. A sede era grande assim. Ave Maria. E o meu amigo Rafael Seba, que eu acredito daqui uns tempos ele vai ver, o Rafael Seba, que trabalha no Jaime Câmara, esse dia ele me viu na rua, eu falei, me colocaram o apelido de mim de cintilante, porque eu brilhava demais, né? Vocês podem observar que eu brilho.
Aí o Rafael falou assim, vamos fazer uma matéria com você aqui pra nós colocar no Globo Esporte. Eu falei, não, você não sou dessa época, pai, não. Agora, o Rafael é dessa época? É dessa época. O Rafael lá, o Rafael levava eu, Luizão, pra trabalhar com eles nas festas, eu era segurança deles, lá na porta, lá, ficava vigiando os carros lá, eu ia na porta pro povo não mexer. Mas e aí não prosperou a carreira de dançador de break? Não, aí eu fui mesmo pro sistema elétrico. É. Aí eu fui mesmo pro sistema elétrico. Não deu pra ser cantor, pra Não, ser não, dançarino. não, ser dançarino não. Marcão, já eu volto aqui com o seu Luiz para trazer mais detalhes, mas eu queria que você pudesse contar um pouco assim do início da sua trajetória como criança, antes até mesmo de chegar lá na cantina, quando aconteceu o seu primeiro emprego, que eu creio assim, oficialmente o primeiro emprego, mas certamente, antigamente a gente podia trabalhar em crachate, vender picolé, laranjinha, algodão doce, enfim. Você chegou a trabalhar antes de chegar até o senhor Luiz César? É assim, eu tive a oportunidade que quando eu tinha meus 6 anos para 7 anos, que eu ficava doidinho para mim sair para trabalhar, ganhar meu dinheirinho, aí eu tive a oportunidade de um amigo meu que eu vou trazer aqui também, o Antônio Gabriel Bailão, era um feirante, hoje ele é empresário no ramo de calçados, e eu tinha muita vontade de trabalhar. Aí eu lembro que ele foi para São Paulo, rapaz, e comprou uma caixinha, mandou fazer uma caixinha para mim lá, e eu peguei umas balinhas e saí vendendo balinha na Avenida Goiás ali, na Anhanguera. Eu saía vendendo balinha. Você lembra o tipo de balinha? Aquelas balinhas do Zorro. Apache do Zorro. Aí tinha as balinhas também que tinha mensagem também, eu te amo. Aquelas da Fritz. Umas balinhas lá, de menta. Aí tinha umas mensagens que os caras compravam e davam pras meninas, né? Mandando uma mensagem pras meninas. Naquela época, na década de 90, pros caras aproximados da mulher, pegavam uma balinha, mandava e falava, eu queria te dar um beijo. Aí o pessoal usava esse tipo de balinha e eu saía vendendo essas balinhas na rua. Na época podia, né? Podia. Hoje tá mais complexo, né, Júlio? Tá bom, o pessoal tá participando conosco, mandando perguntas aqui do podcast do Roquete. Se inscreva, dê o like, compartilhe aí essa primeira edição, né? Primeira vez aqui do podcast do Roquete. Estamos com o Marcos Roquete e também com o Luiz César, que foi assim quem acreditou, se bem que o homem gostava muito dos embalos da época do Michael Jackson, assim, ou você vai dançar ou você vai trabalhar, mas o pai aqui do Luiz acabou dando mais uma oportunidade, e aí você já disse o período que você chegou a ficar lá com o senhor Luiz. Até eu lhe pergunto, o senhor enxergava potencial no Marcão? O senhor via um progresso, ainda era um jovem sonhador e que poderia um dia se tornar um empresário de valor, senhor Luiz? Não, até então eu pensava que ele ia fazer um curso de eletricista para aprender, saber mexer com a eletricidade. Mas desde a oportunidade que ele teve de trabalhar na CELG, eu vi que ele começou a movimentar, dar um passo mais adiante, né? E graças ao esforço dele, a boa vontade, o esforço, o interesse, o empenho, hoje está no que está hoje, que é um grande empresário do ramo material elétrico. Graças ao esforço, à produtividade dele, o interesse de crescer no ramo, né? Então hoje está aí nessa área, um grande empresário, bem sucedido, e Deus abençoe, continua assim. Ô Marcos, em relação a essa primeira oportunidade do senhor Luiz aqui, contando um pouco da sua trajetória, como que foi essa experiência e o que esse primeiro trabalho te ensinou? Eu lhe pergunto porque assim, os anos se passaram, tem mais ou menos, nós falamos aqui em torno do que uns... Nós estamos falando em quase 40 anos. E aí você consegue trazer ele, significa que algo marcou. Assim, o tempo passou, você casou, teve filhos, e aí continua empreendendo, montou o seu próprio negócio. O que marcou, o que foi determinante naquela primeira experiência sua? Eu vejo assim, por exemplo, para que eu trouxe esse podcast? Para contar um pouco a minha vida. Pouco não, contar tudo, né? Para servir de inspiração para esses jovens que estão vindo. Hoje, essa molecada que está saindo aí, que hoje mexe tudo com rede social, eles não podem trabalhar igual a gente trabalhava, né, Luiz? Não. Começar cedo, não pode, né? Por exemplo, eu comecei com 11 anos de idade, fico muito grato, Luiz, por ter me dado essa oportunidade. E esse exemplo desse podcast aqui vai servir de inspiração para essas molecadas que estão vindo aí,
Por quê? Para o cara ver que se um outro empresário que dá uma oportunidade para uma pessoa que é de menor, que possa trabalhar, para ele crescer na vida, porque ninguém nasce grande, ele tem que nascer pequenininho. Então, e alguém tem que acreditar. Exatamente, alguém tem que acreditar. E o Luiz me deu essa oportunidade lá, trabalhei com a família dele lá, fui caminhando devagarinho, fui passando nos locais, fui me qualificando e hoje eu estou aqui. O que foi, assim, determinante para você se tornar um empreendedor e montar o seu próprio negócio? Assim, é engraçado, Nilton, você estava falando aí, né? O que foi determinante para mim? O Luiz mesmo lembra dessa história. O pai dele chegou em mim e falou para mim assim, eu vou viajar para o Araguaia, eu vou ficar 6 meses lá no Araguaia e você vai pegar os cheques com a Ana e você mesmo vai fazer a compra dos picolé aí, vai colocar no carrinho e vai trabalhar. E você vai, compra os picolé, paga e pega o dinheiro, deposita na conta, tem que cobrir lá, tem que tirar seu pagamento, daqui 6 meses eu chego aqui e acerto. E ele sumiu no Cerrado, o Luiz veio, me auxiliou lá, porque eu era muito novo, né, Luizão? Era muito novo, um rapaz de 11 anos, 12 anos, uma criança. Aí, lógico, e eu tinha a responsabilidade de pegar o cheque com a Ana, preenchia o cheque certinho lá, depositava o dinheiro certinho e prestava conta pro Luiz. Quando o pai dele chegou, nos 6 meses depois, estava tudo certinho, tudo encaixado, né, Luiz? Graças a Deus. Graças a Deus. Aí foi um dos motivos para me virar empresário, porque é aquilo, rapaz, o trem é bom mesmo. Olha só para você ver, você consegue administrar um negócio e tocando o barco, e deu certo, graças a Deus. Ô, senhor Luiz, dentro da sua visão, uma pessoa vivida, experiente, quem abriu as portas para o Marcos, e depois de muitos anos está participando da primeira edição de um programa que ele idealizou juntamente com a sua equipe, que é o podcast do Roquete. Como é que o senhor vê essa geração lá atrás? Eu fiz parte, também que a gente vê que o tempo passou e mudou. Hoje é uma dificuldade assim do senhor disponibilizar de uma vaga para uma pessoa que está começando a vida, um jovem com 10, com 11, com 12 anos. E assim, para mim, eu fui do Centro Salesiano do Menor, me lembro que o Eduardo foi quem me deu o primeiro emprego antes do Centro Salesiano do Menor, mas eu queria que o senhor pudesse falar um pouco dentro da sua visão das transformações, das mudanças que vem acontecendo. Se o senhor é a favor, o senhor entende que hoje o governo deveria deixar que os empresários pudessem abrir as portas e acreditar no jovem um pouco mais cedo? Olha, antigamente era bem mais tranquilo, não tinha aquela imposição de menor não pode trabalhar, não existia isso, né? No bons tempos meu de rapaz, de jovem, de adolescente, eu comecei a trabalhar também com 13 anos de idade, carteira assinada. Então não era obrigatório ter carteira assinada. Você queria trabalhar, você tinha liberdade de trabalhar. Hoje em dia, o governo proibiu. O rapaz hoje de 13, 14 anos não pode trabalhar, tem que estudar. Eu acho que o governo deveria ser mais acessível. Uma criança de 13, 14 anos, ele já sabe o que ele quer da vida, ele já tem noção que está fazendo a coisa certa ou coisa errada. Então eu acho que, tudo bem, pelo lado do ensino, o governo deveria, obrigar o cara a estudar. Eu também, por outro lado, deveria abrir uma exceção de um emprego meio período, que a pessoa tem condições de conciliar as duas coisas, né? No meu tempo, por exemplo, eu trabalhava de dia e estudava à noite. Então, isso com quantos anos? 14 anos eu trabalhava de dia e estudava à noite, né? Então, quer dizer, era flexível. Naquela época não tinha problema em trabalhar de menor. Hoje em dia o governo não aceita 13 anos trabalhar. Então, eu acho que o governo tinha que mudar essa mentalidade, dar oportunidade para os jovens que estão vindo hoje. E os jovens de hoje, o negócio deles é só celular, internet, essas coisas. Estudar, que é bom, também não quer. Aquele negócio de é colar. E hoje em dia, infelizmente, os estudos de hoje são a toque de caixa, né? Então, assim, o governo deveria levar o trem mais a sério. Deixa o cara estudar e trabalhar, eu acho que ele valoriza mais, né? O exemplo é o caso do Marcos. O Marcos sempre pulou, deu os pulos, correu atrás, resolveu, hoje definiu, está bem. Então, quer dizer, graças à oportunidade que ele teve de trabalhar quando era pequeno e querer trabalhar, né? O esforço, a boa vontade, o interesse. Hoje em dia eu vejo que os jovens estão mais parados, não estão querendo muita coisa com a dureza não, quer mordomia, né? Então eles acham que ir para a escola já é o suficiente. E os pais incentivam dando mesada, que eu acho que é uma coisa que é errada, mesada. Acho que
Você tem que adquirir essas coisas com o seu suor, não cair do céu. Nada cai do céu. Então, se você trabalhar, se você estudar, trabalhar, você vai valorizar o que você está fazendo. Vai dar um certo incentivo na sua vida para você se tornar uma pessoa mais bem-sucedida na vida. Bem, estamos recebendo aqui no podcast do Roquete o empresário Luiz César, lá da Cantina São José, no Colégio Externato São José, no setor oeste, em Goiânia. Foi ele quem acreditou no Marcos Roquete, deu a primeira oportunidade. Marcão, como é que foi o apoio da sua família e amigos lá nesse início? Você teve apoio? Tive, né, Milton? Porque mamãe, papai? Isso, minha mãe, meu pai. Eu lembro demais do meu pai e da minha mãe, que o pai do Luizão me dava o dinheiro para me trocar. Eu ia lá nesse Gabriel Calçados, que ele era feirante, aí ele tinha uns trocadinhos, sempre levava o dinheiro para trocar. Quando eu chegava lá no serviço, tinha esquecido o dinheiro lá em casa. E aí? Meu pai chegava lá, você esqueceu o dinheiro lá. Eu falei, nossa senhora, o dinheiro para trocar, você vê, o cara levava o dinheiro inteiro, seria uma nota de 50 conto hoje, para trocar por moeda, e deixava o dinheiro tudo para trás. Saía para trabalhar sem levar o troco. Mas faz parte da vida, né? E fui aprendendo no cotidiano da vida a pegar a responsabilidade e ter aquela sabedoria que eu sabia que eu tinha que pegar o dinheiro aqui inteiro e levar o dinheiro para casa para fazer o troco no outro dia, né? Nesse tempo. Aí, a cobrança, né? Foi maior. Foi, como se diz, foi espetacular, né? Essa confiança que eu tive, o apoio da minha família. Por exemplo, nós eram 8 filhos em casa, meus pais tinham que sair para trabalhar e menino pequeno em casa, né? E eu, rapaz, eu acho que eu vou trabalhar para ajudar esse povo. E saí para trabalhar. Você era o mais velho? Não, nós somos 8 irmãos. Eu sou o 6º da família, né? Sou o 5º da família. Aí eu naquele menino lá, falava, eu tenho que ajudar esse povo aí, porque você tem que ajudar nessa turma aí, e ajudar meu pai e minha mãe, para não deixar faltar as coisas em casa, né? Peguei a responsabilidade e o gosto pelo trabalho. Nessa época aí, você levava algumas varadas? Rapaz, você falar negócio de varada, minha mãe, quando nós aprontava, minha mãe pegava nós para bater, né? Eu era malandrão, aí o que eu fazia? Eu deixava para mim apanhar, eu falava, vou apanhar logo primeiro, porque eu pegava as folhas, que minha mãe pegava uma vara só. Eu vou pegar as folhas. Todo mundo apanhava? Todo mundo apanhava. Eu vou apanhar logo, que eu vou pegar as folhas. Porque quando eu deixava para apanhar por último, que eu corria, eu deixava para apanhar por último, eu vou voltar lá não, porque se eu apanhar por último, aquelas folhas lá acabou, vai ficar só as varas. Aí eu caía fora, aí eu ficava esperando meu pai chegava, falava, você não tomou banho, rapaz, o que você está fazendo na rua? Não, minha mãe quer me bater, vamos lá. Aí, não, se ele aprontar amanhã, quem vai bater nele sou eu. Aí eu ganhava esse crédito, né? Mas a família, cara, é tudo de bom e graças a Deus eu sou muito satisfeito, alegre e contente de ter com a minha família. E vou trazer todos os meus irmãos aqui para fazer uma palhinha do podcast do Roquete. Ô Marcão, mas e aí, quem cobrava mais, quem exigia mais? O papai ou a mamãe? A minha mãe cobrava mais. Como é que é o nome da sua mãe, Marcão? Minha mãe é Hilda Roquete. E do seu pai? Adolfo de Almeida. Meu pai já faleceu. O Roquete veio da sua mãe ou do O seu Roquete pai? veio lá da minha mãe, né? O Roquete veio, família Roquete aí, lá da Vila Nova. Família Roquete veio. E hoje eu estou aí ressuscitando essa família Roquete aí. Agora hoje, depois já de homem formado, pai de família, mamãe de vez em quando chama Moço, atenção, minha mãe está com 78 anos e ela fala, moço. Ela fala e ela vai vir aqui dar uma palhinha para nós aqui. Ela fala e chama minha atenção. Ela fala para mim que eu trabalho demais, que eu não preciso trabalhar esse tanto não. Mas eu gosto, né, Nilton? Tem que trabalhar, né? Afinal de contas, o homem é feito de trabalho, né? A Bíblia fala que o trabalho edifica o homem. Exatamente. Olha, nós estamos aqui no podcast do Roquete. Nós estamos aqui com uma produção. Eu queria que você falasse um pouco. E aí eu vou voltar aqui com o Luiz, porque para que o podcast esteja no ar, e essa é a primeira edição, é uma data assim, histórica, um momento especial, que eu acredito o seguinte, depois da Roquete, agora esse é um outro projeto. Um outro projeto dentro da rede mundial. Queria que você pudesse estar registrando a presença do pessoal que está atrás aqui. O pessoal que faz parte desse estúdio, né? O Alexander, meu filho, o José Filho está aqui também para nos apoiar também, que é o nosso produtor de conteúdos, junto com a Valesca também. A Valesca é minha nora, que faz os cortes, que faz toda a apresentação de rede social.
Essa equipe minha é fantástica. Graças a Deus, Nilton, eu sou um homem empresário exugiado, sabe? Que tem uma equipe fantástica. Essa equipe minha é top. E como é que foi essa ideia, assim, você trabalha no segmento, aí você foi para um outro universo, eu vou montar o podcast do Roquete. Como é que isso aconteceu? Aí só para você ver, Nilton, eu vou trazer um pouquinho aqui. Eu passei pela Termoeste Engenharia, fui trabalhar lá na CELG. Eu trabalhando lá na CELG, conheci o sistema elétrico todinho. Aí lá dentro mesmo eu era muito assediado para me fazer serviço fora, porque eu conhecia muitas pessoas que trabalhavam lá na CELG. Eu preciso de um eletricista para fazer um serviço lá em casa. Lá na fazenda, você pode ir. Eu trabalhava 12/36. E fui passando a fazer esse tipo de trabalho, uns biquinhos por fora. A gente trabalhava 12/36 e na folga eu fazia os bicos. Só que eu peguei tanto gosto pelo trabalho que o povo falou assim, cara, se você não for na minha chácara lá, tal dia eu vou ter que arrumar outro eletricista. Eu falei, não, cara, pode ficar tranquilo que eu vou lá. Aí eu pensei, rapaz, eu vou ter que desligar aqui. Fui e desliguei lá da CELG, saí lá da Termoeste e montei minha própria empresa, que é a Mark Service Montagens Elétricas. E na sequência da montagem da Mark Service Sistema Elétrico, eu comprei uma Fiorino novinha, comprei lá na casa, na Pinalto. Aí o Luiz já era eletricista e convidei o Luiz para trabalhar comigo, né? Olha só para você ver. Eu trabalhei para o Luiz, tive a oportunidade de contratar o Luiz depois, para o Luiz ir lá na Pinalto buscar um carro zero e nós montamos uma loja ambulante. A gente fazia manutenção nos condomínios fechados, Aldeia do Vale, Granville, esses condomínios verticais aí em Goiânia, e convidei o Luiz tocava para mim lá esse serviço aí, conduzia como eletricista. A gente tinha uma pessoa que trabalhava com ele também, que era eletricista também, e nós chegava com a lojinha ambulante. Foi quando eu tive essa ideia de ter a loja Roquete Materiais Elétricos. Falei, rapaz, eu vou dar um passo adiante, né? Fui montei a loja Roquete Materiais Elétricos. Aí eu lembro que o meu contador até perguntou, por que você quer colocar Roquete lá? Eu falei, não, porque Roquete é meu sobrenome e eu vou levar esse sobrenome para frente. Foi onde é que saiu o Roquete Materiais Elétricos. Ah, perfeito. Tá aí, detalhe, uma curiosidade do Marcos Roquete. Senhor Luiz, como é que foi a experiência nesse período aí que o Marcos citou? O mestre, no caso o senhor, vindo trabalhar com o aluno, o Marcos Roquete, que acabou se tornando patrão. Uma experiência muito válida, mesmo porque eu já tinha noção de mexer com a eletricidade. Eu gostava, sempre gostei, desde criança eu gostei de mexer com a eletricidade, né? E depois que o Marcos montou a firma dele, a Mark Service, me convidou para trabalhar com ele, eu estava meio que parado, eu fui trabalhar com ele. Trabalhei com ele um certo tempo, dando um apoio lá, prestando serviço. Foi na época da montagem, né, Luiz? Foi na época da montagem, né? Ele começou a montar a Mark Service, nós começamos a trabalhar junto, fizemos bons serviços aí junto e... Não foi muito tempo, não, acho que foi o quê? Uns 8 meses? Uns 8 meses para 9 meses, né, Luiz? Eu saí, eu arrumei uma oportunidade no meio de transporte coletivo, né? Eu falei, Marcos, não vou continuar não, eu vou passar para o transporte coletivo, que era a Rede Mob hoje. E lá eu fiquei um bom tempo, mas aí foi uma experiência muito válida, aprendi muito com ele. Inclusive hoje, quando eu faço alguma coisa que eu tenho dúvida, eu ligo para ele e peço consultoria hoje. Eu peço a consultoria, Marcos, assim, como é que eu faço? Então, quer dizer, hoje ele é meu professor. Em vez de eu ser professor dele, ele que é meu professor hoje. Então, graças ao desempenho dele, a força de vontade, que ele venceu, hoje muita coisa que eu vou fazer, que eu tenho dúvida, que a eletricidade evoluiu muito. Então, quer dizer, muita coisa moderna hoje que eu não sei como é que funciona. Então, eu recorro a ele, ele está na área há muito tempo, está bem tarimbado, né? Então, assim, muita coisa que eu preciso, eu corro atrás dele. Marco, me ajuda aí, como é que eu faço assim. Ele me orienta no telefone, eu desempenho, né? Mas foi uma experiência válida, valeu muito. Tá bom, então, tá aí, algo curioso aí do senhor Luiz César. Ele foi o primeiro patrão aqui do Roquete e depois ele veio trabalhar com o Roquete. Nessa época que o Luiz... Ele queria dançar Michael Jackson, você tinha que puxar o orelha. Você chegou e falou, Luiz, se não mudar aqui a postura, eu vou ter que soltar você. Eu lembro que quando eu convidei o Luiz para vir trabalhar comigo, aí minha mãe falou assim, você não vai brigar com ele, ele vai brigar com você não, né? Eu falei, não, mãe, tem isso não, vocês não podem brigar não. Eu falei, não, mãe, porque naquela época o Luiz brigava comigo, eu era menino aí. Ó, o Luizão, o cara é pai de família já, como é que eu vou brigar com ele? Tem como brigar com ele não. Aí o Luizão veio trabalhar comigo e foi... Como se diz, foi uma escola também, né?
foi meu aluno, foi meu parceiro, me ensinou muita coisa também. E nós fizemos um trocadilho aí dentro da Mark Service e hoje eu estou aí com essa potência, Roquete Materiais Elétricos. Graças a Deus. Marcos, para você que está assistindo, acompanhando a primeira edição do podcast do Roquete, deixa o seu like importante para que o conteúdo ele seja mais assistido. O Google entende aí que ele está sendo acessado e vai jogar para mais pessoas. Então acompanhe aí nas nossas redes sociais o podcast do Roquete. E a gente vê que assim você tem uma grande gratidão, né, Marcos, em relação aqui ao senhor Luiz. Eu costumo dizer o seguinte, Newton, o que acontece? Quem não tem gratidão não tem caráter, né? E eu sou muito grato por onde eu passei, pelas pessoas que me acompanharam profissionalmente, as pessoas que estão sempre do meu lado, eu tenho muita gratidão por eles. Cara, eu acho que o ser humano, se ele tiver gratidão pelo próximo, cara, ele vai se tornar um grande homem. Eu sou esse cara, que eu tenho muita gratidão mesmo. O Luiz fez parte da minha vida, foi uma das primeiras pessoas, quando eu falei, vou fazer o podcast, eu vou chamar o Luizão. E vou trazer aqui os meus professores do Senai também, os meus amigos do Senai também, vou trazer aqui os meus ex-colaboradores, vou trazer. Cara, isso aqui é uma história, é mostrar para as pessoas, porque onde você passa, você deixa um rastro. E rastro de pessoas boas, pessoas inteligentes, pessoas intelectuais, pessoas amáveis, e estou aqui para isso. Que bom que a experiência, a vivência, dentro aí de qualquer área que você esteja pensando em empreender, é uma aula que a gente, cada um vai aprender um pouco mais para poder colocar. Nós estamos falando assim de momentos vitoriosos. Agora eu acredito que em toda a trajetória, senhor Luiz, o Marcos, todos nós temos os contratempos, os obstáculos, aqueles momentos, às vezes, será que eu vou conseguir romper? Será que eu vou conseguir obter sucesso? Porque se nem todos querem chegar ao estrelato ou objetivo, eles conseguem focar e pagar o preço para você chegar lá. Teve algum momento, Marcos, que você pensou assim, cara, não dá, vou desistir, rapaz, não consigo? Então, você está falando isso aí, cara, porque assim, o que acontece? A gente também aprende com os erros, né? Errei muito para chegar até aqui, né? Apanhei bastante. E acredito que não vou apanhar mais e não vou errar mais do tanto que eu já errei, né? Mas a gente aprende com os erros. E aprendi muito, graças a Deus. Fiquei um tempo estagnado com o nome Roquete parado aí, esperando. Resolvi umas coisas financeiras. Foi igual eu estava conversando com um amigo meu. Ele falou, não, você tem que contar assim, ó. Você tem que contar os acertos e os erros. Faz parte do negócio. Para as pessoas verem, porque não é só, você não vai só colher flor, não. Você vai pegar espinho. Então, peguei muito espinho. E graças a Deus, hoje, consegui eliminar aqueles espinhos com os erros. E hoje eu estou só colhendo, graças a Deus. Que bom. Como é que o senhor analisa, senhor Luiz, aqui no podcast do Roquete, essas adversidades, os contratempos? E até vai aí uma sugestão para quem está pensando, para a garotada da atualidade, para quem está nos assistindo, para superar esses momentos de tempestade, de dificuldades. Olha, eu acho que na vida a gente tem os prós e os contras, né? Os prós a favor, que eu digo, né? Então, assim, a gente tem que encarar a situação e, se a gente errou, procurar não errar mais e só acertar. A gente tem que ter pelo menos um objetivo na vida de 100% de acerto e 0% de erros, né? Então, acho que os jovens de hoje deveriam repensar um pouquinho a vida e procurar fazer uma coisa, uma atitude, uma direção, procurar ser um projeto, uma perspectiva de vida, igual o Marcos, né? Ele projetou a parte elétrica, criou isso aí, imaginou e foi à frente. É a mesma coisa de subir uma escada, é degrau em degrau. Ele foi subindo, hoje está no patamar que está. Espero que continue a escada subindo para ele, que ele possa estar evoluindo mais. Então, a mesma coisa assim para os jovens de hoje, eu creio que eles deveriam ter um objetivo, uma certeza de que vai fazer na vida e procurar firmar um objetivo e seguir em frente e tentar só superar e crescer mais. O senhor acha que hoje é mais fácil empreender, a pessoa começar do nada? Claro que quando se herda uma condição financeira boa é uma coisa, se bem que tem gente que acaba com tudo, e tem pessoas que
começam do nada e terminam numa condição deixando um legado grande. Eu queria que o senhor fizesse esse parâmetro, porque o senhor viveu o antes, está vivendo o novo. Acredito eu o seguinte, tudo que tem um ditado que fala, tudo que vem fácil, vai embora fácil. Então o cara herda hoje dos pais, os pais sofreu, sacrificou, montou uma firma, uma estrutura imensa. O pai morre, deixa com o filho acaba com tudo uma noite por dia. Então eu acho que o cara que quando ele começa do nada, ele vai subindo degrau, degrau, suando, pegando igual o Marcos falou, pegando espinho, pegando rosa, pegando espinho, ele vai sofrer. Então ele vai valorizar aquilo que ele objetivo, ele vai valorizar o que ele tem. Ele vai dar valor no que ele galgou, que ele conquistou. E ao passo que se ele ganhar fácil, ele vai perder fácil. Então igual o Marcos, por exemplo, eu acredito que ele não vai perder isso fácil, porque ele suou, ele sacrificou, lutou e conseguiu, atingiu o objetivo. Então, quer dizer, para ele sabe o que custou. Então ele dá valor no trem dele hoje, né? Os jovens de hoje ganham as coisas de graça, poder aquisitivo bom do pai, herda tudo do pai e acaba com tudo, mesmo 2 dias acabou tudo. Então eu acho que o ideal hoje é você começar do zero e galgar e subir, devagarzinho subindo para chegar ao objetivo e conquistar aquilo que almeja na vida. Beleza, que bom, nós estamos aqui no podcast do Roquete, recebendo o senhor Luiz César. Ele está dando aí uma aula, né? Uma pessoa. O senhor está com quantos anos? 66. 66. Graças a Deus. Quantos filhos? 2. Dois. E filhos. netos? Não tem. Já aposentou? Graças a Deus. É. Ao meu esforço, meu trabalho, igual eu falei, comecei com 13 anos, né? Trabalhei meus bons 34 anos. Cheguei nos 65 e aposentei. Já tem 1 ano que eu aposentei, graças a Deus, está até tranquilo. Hoje, assim, como se diz, quem começa a trabalhar igual eu comecei cedo, igual o Marcos também, você não dá conta de ficar parado mais, né? Então hoje praticamente a minha aposentadoria dá para mim sobreviver tranquilo. Só que eu não consigo ficar parado, hoje eu trabalho com um aplicativo para mim fazer alguma coisa, né? Correto. Não estou mexendo mais na área de elétrica, porque a idade já não está permitindo subir com a altura muito grande, e o risco de acidentar é grande demais, né? Então, tipo assim, aposentei parcialmente a parte de eletricidade, né? Então, estou mais tranquilo hoje, graças a Deus. Mente boa? Tranquilamente, tranquilo, saúde, paz. E o dinheiro está correndo atrás, porque quanto não pode ficar sem ele, né? O que o senhor fez que o senhor não faria hoje, se o senhor voltasse no túnel do tempo? Porque assim, o senhor adquiriu muita maturidade, experiência. Rapaz, assim, é até difícil eu te falar o que eu fiz que eu não faria hoje, que eu acho que tudo que eu fiz na vida foi aprendizado. Tudo que eu fiz. Se eu errei, eu procurei corrigir, né? Mas assim, eu não posso te dizer o que eu não faria. Não tenho o que não faria. Eu sempre, todo mundo erra, todo mundo é falho, tem os seus erros, suas falhas, né? Mas assim, de memória, assim, eu não lembro assim, o que eu fiz que eu não faria, não. Eu só sei que se eu pudesse voltar lá atrás, eu começar a trabalhar mais cedo. A minha coisa dá mais cedo também. Ia trabalhar, o objetivo é trabalhar e continuar crescendo. Como é a vida de um aposentado? Olha, para mim, ela melhorou bastante, porque eu não tenho aquela certa obrigação de todo dia sair de casa e bater o ponto e trabalhar. Não tem aquela obrigação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, de certa forma, um aposentado, ele tem uma certa estabilidade. Tá assim, bom, o dinheiro que eu estou ganhando dá para me viver. Então, se eu quiser fazer alguma coisa, eu vou procurar alguma coisa para me trabalhar, fazer algum tempo para mim ocupar o espaço do dia, né, para não ficar à toa. Porque a mente vazia é a oficina do diabo. Então a gente está com a mente ocupada, fazendo alguma coisa, a gente está sempre pensando em algo mais, alcançar um objetivo maior, né? Então assim, eu não gostaria de ficar à toa. Isso é uma coisa que jamais me passou pela cabeça, parar de trabalhar. Mesmo aposentado, não preciso trabalhar tanto, mas eu não gosto de ficar à toa, não dou conta mais. É costume, né? Desde criança trabalhando, então a gente acostuma a trabalhar, não para, né? Tá bom, estamos aqui ouvindo, mas sempre de vida, do convidado do Marcos Roquete, aqui no podcast do Roquete, o senhor Luiz César. Eu vou voltar aqui com o Marcos, em relação ao sobrenome aí que o senhor carrega. Não é muito peso não, da Lencastre veio? Olha, antigamente era mais pesado esse nome, sobrenome da Lencastre. Já me atrapalhou muitas vezes na vida. Às vezes atrás eu falo que atrapalhou, às vezes também nem me atrapalhou. Deus sabe o que faz, né? Orgulho do sobrenome, que é uma família tradicional, família honrada.
bem conceituado em Goiânia, graças a Deus. Então, assim, o nome só pesou nesse quesito. Alguma coisinha que eu queria fazer, não, você não precisa disso porque você é alencar, você é rico. Não, não é assim. Eu acho que a riqueza do ser humano é a saúde dele. O dinheiro a gente corre atrás para conseguir. O homem sem saúde não adianta ter dinheiro. Ele não tem riqueza. A riqueza do homem é a saúde. Então, assim, de certa forma, eu tenho orgulho do meu nome, da minha família, da minha tradição. E vamos tocando o barco para frente, né? É isso aí. E vida pela frente é o nosso objetivo. Ô Marcos, e aí, como é que é para você estar ouvindo aqui também um pouco da vida, né, do Luiz? Cada ser humano escreve a sua história, trajetória, né? A sua história, assim como você está escrevendo. Claro que o senhor Luiz foi quem abriu as portas para você, o tempo passou, ele está aqui. Você ainda não está na fase de aposentar, né? Não, Nilton, ainda tenho mais uma estradinha ainda aí para continuar. Você tem uma rompendo noção aí de quanto tempo? Ah, Nilton, assim, como se diz, né? Eu tô com 49, rapaz, eu sou aquilo que o Luiz falou, né? Que quando você costuma fazer as coisas e não fica quieto, rapaz, eu não quero ficar quieto, não. Eu quero continuar trabalhando aí. E agora, como eu tô, como eu virei YouTube, eu acredito que depois que eu formatar a empresa aqui, deixar o trem redondinho, entregar para o Alex o bastão, o Alex está concluindo o curso dele agora na área de engenharia também, vou passar para ele o chão de fábrica, para ele correr atrás, tocar o negócio. Precisa de vez em quando da vara, vejo. Precisa, né? Precisa, né, então? Precisa, né? Precisa de chamar a atenção, porque pai é pai, né? Pai e mãe nunca deixam de puxar a orelha, né? Aí sim, aí depois que eu conseguir estatizar tudo aqui, deixar tudo organizadinho, aí eu vou buscar as aventuras que eu tenho um sonho e virar viajante, eu vou rodar o mundo. É mesmo? Vou rodar o mundo, então. Aí agora eu virando YouTube, imagina, o Marcão com o celular na mão e eu rodando o mundo. Fazer uma travessia da Transamazônica de carro. Imagina, você chegar aí no Japão, você ir na Bélgica, você ir na Europa, você rodar o mundo aí fazendo vídeo mostrando pro povo de onde o Roquete veio, saiu e dando sequência na vida dele. Vai dar muito conteúdo, não vai, Nilton? Com certeza. Aliás, o que mais tem aí nesse mundão de meu Deus para poder trazer, você vai estar riquíssimo em termos aí de conhecimento, de cultura, dá para fazer realmente vários Roquete, do podcast do Roquete. O podcast do Roquete vai dar muito conteúdo aí, pessoal, porque, você vê, vou trazer meus ex-patrões aqui, o Luiz já é o primeiro, vou trazer meus professores do Senai, vou trazer meus parceiros, vou trazer o pessoal que desligou da empresa que hoje é profissional autônomo, tem uma empresa, vai vir aqui dar o depoimento dele. Tem muita história, pessoal. Por exemplo, então, eu vou trazer o dono do restaurante Chão Nativo, Getúlio Mariano, dono do restaurante Chão Nativo. Nós tivemos um episódio, uma época aí, que nós achou uma mala de dinheiro. Você não sabia, isso é novidade para você, né? Nós achamos uma mala com dinheiro dentro e nós foi lá no restaurante Boiadeiro, que o Getúlio é dono do Chão Nativo. Na época ele era dono do Boiadeiro também. E nós chegou lá com uma mala cheia de dinheiro e nós pedimos ele para guardar, ele guardou no cofre. E vai vir aqui contar essa história que nós achou o cara e foi lá devolver o dinheiro pro cara. Que bom, Boiadeiro. E era muito dinheiro. Esse restaurante, ele... Ficava ali na T1, setor Bueno. Ali Rapaz, perto da Moreirinha. Se eu te contar que minha mãe trabalhou muitos anos, e eu buscava comida lá no princípio, é uma fase assim complicada, a gente veio lá de Morrinhos, eu quero conhecê-lo. Você vai conhecer o Getúlio. Aí, provável, talvez ele se lembre da minha saudosa mãe, um dos restaurantes mais tradicionais aqui de Goiânia, marcou a época, né? Ele vai vir aqui contar a história, que nós chegou lá com essa maleta de dinheiro, rapaz, era dinheiro demais. Mas e aí? E nós ficou doido com essa maleta. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Gente, seria hoje, vamos imaginar o seguinte, eu lembro que isso foi em 2000. Você achou essa mala? Achamos essa mala lá na Mas mala com dinheiro. O povo nos próximos episódios, você que está nos assistindo, vai ficar sabendo o que o Marcão fez com tanto dinheiro assim, rapaz. Devolvemos. Que homem sortudo. Como é que você acha uma maleta cheia? Achou a maleta dinheiro? com os dados do cara lá dentro e ligou pro cara e foi lá e devolveu pro cara. Tá bom, então. Os próximos episódios aqui do podcast do Roquete. Rapaz, o pessoal vai participando aqui, o internauta vai deixando o like, vai se inscrevendo, o canal vai crescendo. Compartilhe aí com os amigos, indique aqui o podcast do Roquete, trazendo aqui trajetórias de pessoas que contribuíram
com o Marcos. Ô Marcão, tenho aqui uma pergunta para você. Lá no início do seu negócio, qual foi o maior desafio que você enfrentou e como você superou? Então, lá no início do... rapaz... Você falou anteriormente de momento de dificuldade que você passou, né? Por exemplo, assim, o momento mais difícil é porque quando você prospecta um projeto, se coloca em prática, aí você vai tocar o negócio, porque assim, a fantasia vem, você acha que é fácil, né? Pô, vou montar uma empresa, vou fazer isso. Eu lembro que eu passei na pracinha do Parque Amazônia ali, fui lá, a primeira coisa que eu fiz, montei a empresa, comprei um cofre. Eu achava que eu ia ganhar muito dinheiro, porque como eu trabalhava vendendo picolé, o movimento era grande, e eu vendia picolé, era muito dinheiro, né? Então eu girava muito. Aí eu peguei e pensei, falei, rapaz do céu, eu vou montar uma empresa, eu vou comprar um cofre. Eu fui lá e comprei esse cofre e levei lá para a empresa lá. A primeira coisa que eu fiz foi colocar o cofre dentro da empresa. E depois eu fui ver, rapaz, não era nada daquilo que eu pensava. Aquilo lá não. E você vai, mexe com um, mexe com o outro, e tem hora que você cai na mão das pessoas erradas, né? E se você confiar na mão das pessoas erradas, eles vão te usurpar. E eu fui usurpado, graças a Deus, dei a volta por cima, hoje eu sei onde é que eu posso fazer as coisas. Essa época do cofrinho era a época da Caixego? Não, foi bem pra cá. Foi bem pra cá mesmo. Eu comprei um cofre mesmo, um cofre de metal pesado, e achava que eu ia carregar muito dinheiro, e não é assim não, meu amigo. Não carrega muito dinheiro não. Não carrega não. Você tem que usar, porque quando você monta uma empresa, os custos é muito alto, então você tem que dissolver o seu custo fixo, você formalizar a sua mão de obra. Porque senão também, se você colocar gente demais, aí você tem que aumentar a mão de obra, depois você não vende. E aprendi com essas técnicas que eu tive lá no Externato São José vendendo picolé, eu sabia que se eu ganhar pouquinho, gira rápido. Por isso que hoje que eu estou com essa loja aqui hoje, que é essa potência que nós temos. O que é que mais te orgulha hoje? O que mais me orgulha hoje é esse gosto que eu tenho na vida de vencer, né, de correr atrás e as pessoas acreditarem em mim e confiar em mim. Isso é fenomenal para mim. É fenomenal. Marcão, a Roquette está completando quantos anos? Hoje, Nilton, nós fizemos a montagem nossa da Roquette Materiais Elétricos, foi em 2008, foi na época que eu adquiri aquele carro, Luiz. Né? Eu considero 2008, que eu fui lá pedir meu contador para mudar o contrato social, 2008. Então, 2008 para cá tem 17 anos de trecho, nós está aí. 17 anos de trecho. Sempre bom, né? Rapaz, tem muito que crescer ainda? Tem muito que crescer ainda, tem. Nós estamos aqui firme e forte, graças a Deus, e pretendemos montar uma filial em Goiânia, tá? Nós queremos ir para Goiânia também. Você começou sozinho? Assim? Eu comecei sozinho, só eu e as minhas ideias. Só sem dinheiro? Sem dinheiro, na surdina, sem nada, a cara e a coragem. E graças a Deus, e eu lembro que o primeiro contrato que eu assinei no banco, para abrir uma conta lá, foi quando eu sentava no carrinho, Luiz, que eu ficava lá sentado no carrinho, treinando a assinatura, e o seu pai perguntava a mim, o que você está fazendo aí? Não, estou treinando a minha assinatura aqui. Ele, rapaz, você tem que aprender a escrever, rapaz, você está fazendo rabisco. Eu falei, não, mas... E hoje a minha assinatura é um rabisco. Tanto eu ficar sentado num carrinho de picolé ali, ó, riscando, hoje a minha assinatura é um rabisco. E não esqueça, rapaz, tudo que eu vou assinar eu lembro do seu pai, Luiz. Eu lembro do seu pai, porque foi ele que me projetou, ele que me ensinou, ele que me educou pro mundo. E conversava coisas com o pai do Luiz que eu não conversava com o meu pai. Arinaldo Alencaço Veiga. Arinaldo. Como você conheceu o senhor Arinaldo? O senhor Arinaldo eu conheci ele através, lá dentro da cantina com o Luiz, né? Trabalhando com o Luizão lá, e o Luiz me dispensou que eu brincava demais. Ele falou, não, eu vou dar uma oportunidade aí pra esse menino aí. E o Luiz, não, pai, brinca demais. Não, eu vou dar. Se eu não brincar, não, eu mando ele embora. E eu agarrei lá, brincando, dançando Michael Jackson lá dentro, lá, e deu certo. Graças a Deus, hoje eu sou esse homem aí. Que bom, tá aí um exemplo de vida. De um lado o Marcos Roquette, de outro aqui o Luiz César, participando aqui do nosso podcast do Roquette, primeira edição, programa idealizado pelo Marcos Roquette. Estamos recebendo hoje o primeiro patrão, o senhor Luiz César, foi ele que acreditou, foi obrigado a dar um cartão vermelho ou uma advertência? Cartão amarelo? Ou foi o vermelho? Não, ele não foi o vermelho. O pai brinca demais. E o pai dele falou, não, eu vou comprar o passe dele, vou acreditar nele. E eu fui, rapaz. Fui pra cima mesmo lá, peguei esse carrinho de picolé, fui trabalhando no pátio lá, deixava também o carrinho de picolé no pátio pra jogar bola. E chegava lá todo suado,
Aí o pai do Luiz, o senhor Rinaldo, brigava comigo, rapaz, mas você tá fedendo aí, moço, você tá suado aí, você não tem jeito não, né? E eu fui consertando aos poucos e deu certo. Teve paciência comigo e me consertei lá dentro. Ah, bom, o senhor acha que a atitude foi a mais correta naquele momento, que se não desse um choque ali, ele continuava. Era. Não, eu pelejei várias vezes, como disse, não foi cartão vermelho à primeira vista. Eu dei uns 3 amarelos. O senhor teve as advertências, várias vezes. Eu dei os cartões amarelos, aí quando chegou no ponto que o amarelo já não estava resolvendo, vou dar o vermelho, logo acabar com isso. Tem que chamar a atenção. Foi, porque eu não aguentava, eu pelejava, foi dando chance, porque meu pai sempre me ensinou assim, você nunca condena a pessoa a primeira vez, dá uma chance, dá uma oportunidade, da primeira, da segunda, da terceira. Deu 3 oportunidades, não deu certo, você já dispensa, então você corta, né? Então eu aprendi isso aí, antes dá uma oportunidade para a pessoa, 1, 2, 3 vezes. Não resolveu em 3 vezes você deu oportunidade, você pode dispensar que não tem mais recurso, né? Mas com meu pai, ele deu certo, meu pai corrigiu ele direitinho, ele obedecia muito meu pai, ouvia, e hoje está aí, um grande empresário que está aí. Que bom, então. Marcão, e aí como é que foi sua saída lá depois desse... Aí foi assim, Nilton, aí o que acontece? Voltando um pouquinho lá na parte do senhor Rinaldo, que eu vou falar essa palhinha aqui, como empreendedor, eu falei, senhor Rinaldo, eu precisava ganhar um dinheirinho lá dentro, né? Sempre eu gostei de ganhar um dinheirinho. Aí eu falei, senhor Rinaldo, eu preciso ganhar um dinheirinho aqui dentro. Aqui, O que você fazia com isso? Eu vendia picolé, né? Aí o que você fazia? O dinheirinho que eu ganhava, eu levava para casa para ajudar, né? E adquiri a primeira motocicleta minha, eu tinha 16 anos de idade, adquiri a minha primeira motocicleta. Né? E ajudava em casa com as despesas. Aí eu falei, senhor Rinaldo, eu tô indo lá no centro, lá eu vi lá umas pulseirinhas assim. Você vê, Nilton, a história é engraçada de empreendedor, né? Eu ia lá na Avenida Goiás, lá em Anguera ali, andava ali, aí tinha umas pulseirinhas com o nome de Marcela, Ivana, Juliana. Aí eu comprava essas pulseirinhas, sabia o nome das meninas no colégio, sabia o nome das meninas, ia lá e comprava as pulseirinhas personalizadas, escrito o nome das meninas e vendia. Ou seja, a menina ganhava o dinheiro para chupar o picolé e eu vendendo as pulseirinhas, entendeu? Eu ganhava um dinheirinho. Aí, não, eu vendo a pulseirinha para você aqui e o picolé eu te vendo fiado. E vendia o picolé, depois ele ia lá e pagava o picolé, mas levava a pulseirinha. Olha, e fui fazendo isso como aí. Como é que você fazia lá, Marcão, com o carrinho? Com o carrinho, eu pegava, eu pegava o carrinho lá dentro da cantina. Você saía calado, como é que você... Então, eu chegava lá... Porque assim, a nossa geração tinha a época lá do vendedor de pamonha. Olha a pamonha de doce, pamonha de sal, pamonha à moda, olha o picolé. Não, era assim. O picolézinho lá em Morrinhos, quando eu morava, chamava Gripino. Rapaz, e o homem passava com o carrinho assim, e eu lembro até, assim, uma fase que marcou também, e com minha tia comprava assim um punhado de picolé. Cara, pra gente que era criança, era uma festa, mas tem vendedor que tem a arte, pelo que a gente vê, você já tinha o espírito de empreendedor. Como é que era o Marcos Roquete, vendedor de picolé? Rapaz, olha só pra você ver como é que é engraçada a história, né? Toda a vida a gente trabalhava lá pro Luiz e pro senhor Rinaldo, a gente tinha direito de lanchar na cantina. Então a gente chegava lá cedinho, por volta de 6h30, 7 horas da manhã. Eu chegava lá, comia um pão de queijo e tomava um refrigerante. Aí eu ia lá, pegava as placas, colocava as placas dentro do carrinho, tirava do freezer as placas para manter o picolé congelado. Aí colocava as placas dentro do carrinho, carregava o carrinho ali, era 8h30, 8h45. Média, quantos picolés você saía lá? Rapaz, eu vendia uma média lá de uns 120, 150 picolés. Lá no pátio. Rapaz, eu era bom mesmo. E eu era bom para vender picolé, porque desde quando eu assumi, o senhor Rinaldo mesmo falava, rapaz, depois que você entrou aí, o trem aumentou. Não sei se foi as danças que eu fazia, eu era rodeado com os meninos mesmo. Rapaz, eu vendia picolé fiado para os meninos lá, os meninos me pagavam certinho. Eu vou vender fiado para ele aqui, e vendia e dava certo. Então assim, eu fiz uma coisa muito bem feita lá dentro, lá, que eu criei muita amizade. Quanto tempo, Marcão? Foi 6 anos e 8 meses. 6 anos? 6 anos e 8 meses. meses. Como vendedor de picolé? Como vendedor de picolé. Cuidando lá, fazendo amizade, que portanto, o meu patrão, depois do Luiz... Eu recebia por semana, né? Ele fechava o caixa todos os dias, falava, eu ganhava 10%, eu queria ser vendedor e ganhar 10% hoje no mercado. E ganhava dinheiro, ganhava mais dinheiro do que o dono lá, ele pagava 10% para mim fazer as vendas de picolé. Aí eu vendia o picolé para ele fechava o dia e falou, hoje você vendeu R$3.000, então R$300 vai ficar guardado aqui
Na sexta-feira ele vinha e me passava. E seria hoje aí, vamos imaginar hoje, uma criança de 11 anos, 12 anos de idade ganhando 300, 400 reais por semana. É muito dinheiro para uma criança, né? Naquela época. Bem, nós estamos com o podcast do Roquete. Estou abraçando aqui o Alex, grande Alex. Obrigado aí por nos acompanhar. Primeira edição, Roquete, aliás, o podcast do Roquete. E ele contando um pouco aqui, o Marcos, da sua trajetória como vendedor de picolé. Primeiro emprego, duração aí de 6 anos e meio. E claro, o primeiro emprego, ele marca, né? Marca. Acho que é algo que alicerça, né, o senhor Luiz, a trajetória de um ser humano. Qual foi o primeiro emprego do senhor? Meu primeiro emprego foi na imobiliaria Alencastro Veiga, do meu tio Ari, irmão do meu pai, falecido já. Ela era na Rua 3, com a Avenida Goiás. Eu nunca esqueci, a Rua 3, número 825, dia 6 de janeiro de 1976. Minha carteira foi assinada a primeira vez. O senhor tinha quantos anos nessa época? Lá com 13 para 14 anos. O senhor permaneceu quanto Fiquei tempo? 2 anos. 2 anos eu saí, que eu fui pro quartel, né? Aí fui pro quartel, saí, fui pro quartel, depois não voltei mais para lá. Eu fui trabalhar com quando eu saí do quartel, eu trabalhei com meu pai na mudança na Alencastro Veiga, uns tempos, aí eu saí, fui trabalhar na Antártica. Minha trajetória de vida foi muito grande, vários segmentos no mercado de Goiânia eu trabalhei, né? Mas por fim, na cantina foi 15 anos. Com o Marco lá foi 15 anos que eu fiquei na cantina. Mas então eu comecei nessa época, na imobiliaria, quando eu comecei, o primeiro emprego meu. Perfeito, outra empresa também tradicional aqui em Goiânia. E as pessoas continuam participando, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe a nossa live, seja bem-vindo ao podcast do Roquete. Marcão, alguma colocação? Não, Nilton, é isso aí mesmo, cara. Você que quer ser empreendedor, é só acreditar no seu projeto, acreditar no seu sonho que você consegue, cara. Eu falo para vocês mesmo aí que tá do outro lado aí, os meus seguidores, as pessoas que veem, pega meu exemplo de vida para você ir atrás do seu sonho que você consegue. E hoje, Marcão, assim, olhando para tudo que você construiu, o que mais te orgulha? Assim, Nilton, eu sou aquele cara, sou um cara simples, graças a Deus, sou modesto, não sou aquele tipo de empresário vaidoso, sonhador e correndo atrás, não, eu vou com os pés no chão. E essa semana, Nilton, vou até falar para vocês aqui, meus amigos internautas, meus seguidores, essa semana eu já tinha um sonho, falar isso pro meu filho, o dia que eu tiver uma empresa, na avenida, que é lógico, o Alexandre, quando nasceu, eu estava iniciando a minha carreira de eletricista, né? Eu era CLT. E quando eu montei a minha empresa, eu falei para ele, o dia que nós tiver uma loja numa avenida, eu vou colocar uma bandeira do Brasil lá em cima. E eu já coloquei o massa essa semana. Bandeira chega. A bandeira do Brasil. E acredito que no meados de mês de junho, nós vamos conseguir adquirir essa bandeira. Nós vamos colocar a bandeira lá em cima. Esse sonho durou quanto tempo? É um sonho. Esse sonho aí tem mais ou menos aí uns 10 para 12 anos que eu falei isso e hoje eu estou conquistando. O que representa levantar essa bandeira? Levantar essa bandeira é sinal de vitória, né, Nilton? Imagina, você está subindo um topo, você está escalando. Aí, por exemplo, os caras não vai lá, os caras falam que foi na Lua, né? Os Estados Unidos foi um dos primeiros a conquistar a Lua. Lá tem uma bandeira lá. Falei, pô, velho, se eu cheguei em cima desse galpão aqui, eu vou destacar a minha bandeira aqui. Então é a bandeira do Brasil, a minha pátria amada. Ô Marcos, vem do seu pai ou da sua mãe esse espírito de empreendedorismo? Assim, Nilton, assim, o meu pai era... Ou vem de outra pessoa? Eu acredito assim, rapaz, o meu pai era mais tranquilão, né? Ele gostava muito de trabalhar, mas era bom em mim, meu pai, né? E minha mãe sempre foi aquela guerreira dentro de casa, de trabalhar, cuidar dos filhos. Eu acredito que eu saí puxando, foi minha mãe mesmo, porque minha mãe também era viradora também. Ela era daquela que não ficava parada não, ia pra cima e conquistava os objetivos dela. Saí puxando minha mãe mesmo. Bom, então... Os meus irmãos mesmo falam que o meu estilo de pensar, de agir é minha mãe purinha. Então eu saí puxando minha mãe. Ah, bom, depois de 17 anos, você acha que está no caminho certo? Graças a Deus, Nilton, graças a Deus. Agora a Roquete pegou os trilhos mesmo e está com pleno vapor aí. Vai rodar bastante, graças a Deus. Senhor Luiz, como é que é hoje o senhor poder ver alguém que o senhor abriu as portas
depois de tantos anos, porque assim, eu entendo como ser humano, o mais gratificante na vida é aquilo que a gente semeia na vida do próximo, né? Como é que o senhor, depois de tanto tempo, o senhor vê a visão do senhor em relação ao Marcos? Fico feliz de saber que ele almejou um objetivo na vida, ele conquistou e está conseguindo tocar para frente. Espero que ele consiga almejar o topo da batalha, né? Que ele vença mais e mais e prospera mais. Então eu fico muito feliz com isso, porque eu sempre gosto de ver meus amigos bem situado, bem localizado e bem de situação financeira estável. E eu fico muito feliz em ter dado a oportunidade de trabalhar comigo, e lá ele começou a tomar o rumo da vida dele e hoje está no que está aí hoje. Isso é gratificante para a gente ver uma pessoa que a gente deu a oportunidade de estar hoje no patamar que está. E para quem está nos assistindo e vendo o podcast, qual o conselho do senhor para essa juventude que está vindo? Meu conselho para a juventude é ter um objetivo de vida, lutar para conseguir o objetivo e sempre procurar fazer o bem. Antes faz o bem, não olha quem. Antes tem que tentar ser objetivo, crescer na vida, fazer uma coisa que dá futuro, que possa prosperar e ter uma situação tranquila amanhã. Tá bom. Essa primeira edição, Marcão, mostrando para o internauta, para as pessoas que estão acompanhando, falamos do seu primeiro emprego, trazendo o seu primeiro patrão de vendedor de picolé, lá do início. A próxima edição nós vamos falar do quê? Nossa próxima edição agora nós vamos trazer o Joviano Carneiro. Foi o cara que me projetou para virar eletricista, me incentivou, me deu uma maleta de ferramenta e falou para mim assim: essa caixa você vai fazer sua casa. Olha só o que eu construí. Vou trazer o Joviano Carneiro aqui, vou trazer a esposa dele aqui para contar. Foi ela que abriu as portas para mim trabalhar com ele, Joviano Carneiro. A Sandra Araújo Carneiro vai vir aqui dar o testemunho dela e vai ter muitas pessoas que vão vir aqui. Eu acredito que nós vamos contar muita história aqui nesse estúdio nosso aqui. Um ponto positivo do Luiz César lá quando ele abriu as portas que você traz consigo. Eu vejo o seguinte, Nilton, o Luiz foi o divisor das águas para mim no início, né? 11 anos de idade, entrei lá, conheci, porque eu comecei a trabalhar com o Luiz em 87, tenho amizade com ele até hoje. O pai dele me deu oportunidade, conheço toda a família dele, nós já viajamos juntos já. Cara, só tenho que agradecer, muita gratidão por você, Luiz, ter feito por mim. E fico muito feliz mesmo por você ter acreditado em mim, seu pai, a sua mãe hoje que não está viva também, e os seus irmãos, que eu considero o Luiz como se fosse meu irmão. Que bom, então. Sr. Luiz, mais alguma colocação, algo que o senhor acha que é interessante, importante aqui nessa primeira edição do podcast do Roquete? Não, eu só acho até agradecer o convite do Marcos para mim estar participando do primeiro podcast dele, né? E assim, eu acho que é uma honra para mim estar aqui presente e torcer e pedir a Deus para que ele tenha muitos anos de vida, saúde, e que ele possa prosperar ainda mais na vida e atingir o objetivo final dele. Que bom. E aí? Cara, Luiz, muito obrigado. Sucesso, felicidade para nós. E vamos tocar nossa vida junto aí, né, Luizão? É isso aí. Isso aí. Bola para frente. Ah, bom, então. Aqui à minha direita o senhor Luiz César. Ele foi o primeiro patrão aqui do Marcos. E à minha esquerda aqui o Marcos Roquete. Nós vamos trazer muito mais para você. Esse aqui é só a primeira edição. Agradecendo aqui os nossos convidados, querendo Deus, estaremos juntos, né, Marcos? Isso, se Deus quiser. Conto muito com você. Dá seu like lá, vai lá no YouTube lá, deixa lá. O seu apoio lá dá muita relevância para o nosso canal. Beleza, tá? Vamos agradecer a produção aqui do programa. É isso aí. Né? Alex, mais uma vez, obrigado. Valesca, José Filho. Luiz, meu convidado especial, Nilton, esse apoio desse projeto que você está me dando aí, fico muito agradecido, de coração mesmo. Muito obrigado a todos aí. Valeu! Enfim, chegamos ao final da primeira edição do podcast do Roquete. Certamente teremos aqui outras edições para a gente poder aos poucos ir mostrando a trajetória aqui desse empresário bem sucedido, assim como o senhor Luiz César relatou, momentos edificantes, momentos que eternizaram, momentos que marcaram a trajetória do Marcos Roquete
aqui no podcast do Roquete. Like, se inscreva, acione o sininho, compartilhe, participe conosco e conheça um pouco mais da trajetória do Marcos Roquete no podcast do Roquete. Um abraço, obrigado e até a próxima.